aprova o convite para ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o antecessor dele no BC, Roberto Campos Neto. A previsão é de que os trabalhos do colegiado terminem na semana que vem. Beatriz Souza, mais uma vez aqui com a gente. Quais são os próximos passos e essa oitiva com os dois que compõem, um que compôs e outro que hoje é o presidente do Banco Central? Beatriz. Oi, Tiago, boa noite mais uma vez. Pois é, mesmo a CPMI já se encaminhando para esse encerramento, foram aprovados hoje esses requerimentos de convite para o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e para o atual presidente Gabriel Galípolo. Esses requerimentos que são de autoria do próprio presidente da comissão, senador Carlos Viana. Lembrando que, por serem requerimentos de convite, eles não são obrigados a comparecer. O Senado, a gente separou um trecho da fala do senador Carlos Viana, dizendo o porquê dessa convocação, tanto do ex-presidente do Banco Central, da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também do atual presidente do Banco Central. Vamos assistir. Os requerimentos estão como convite, porque os dois lados queriam a convocação. Eles são autoridades, serão tratados da mesma maneira, tanto o ex-presidente como o atual presidente. Os dois têm explicações a dar, a meu ver, sobre essa questão do Banco Master. Eu espero a aprovação e entendo a prorrogação, os dois estarão aqui na CPMI e eu espero que juntos, porque essa é a minha proposta, para que a gente possa responder. Pois é, Tiago, essas oitivas vão ser marcadas se a CPMI for prorrogada, porque, como eu falei, ela já está se encaminhando para o encerramento. A gente tem aí mais uma semana, a semana que vem, de trabalhos, onde vai ter a leitura do relatório, vai ter também a votação do relatório. Então, o prazo está bem apertado. Então, esses requerimentos foram aprovados, mas essas oitivas vão ser agendadas caso a CPMI seja prorrogada. Lembrando que o senador ainda espera essa resposta do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sobre essa prorrogação ou não da CPMI. Tiago. Você já falou, caso a comissão não seja prorrogada, o relatório final deve ser divulgado na quarta-feira. E o filho do presidente Lula, o Lulinha, não deve ser indiciado? Essa é a expectativa? É isso, Beatriz? Pois é, Tiago, o próprio presidente da comissão, o senador Carlos Viana, chegou a falar que não tinha provas de que Lulinha recebia essa mesada de R$300 mil, como ele tinha falado que uma testemunha teria dito que ele recebia essa mesada do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca do INSS. Essa ausência de provas, o senador atribuiu a não quebra de sigilo, a derrubada, no caso da quebra de sigilo que foi aprovada pela CPMI, mas por uma decisão do ministro Flávio Dino foi derrubada e por isso não se conseguiu constatar se Lulinha recebia então essa mesada de R$300 mil. Por isso ainda não se sabe se se Lulinha vai ser indiciado nesse relatório final, que já conta aí com mais de 5 mil páginas e que está aos cuidados do relator deputado Alfredo Gaspar. Então a gente aguarda para ver se vai ser indiciado, mas por conta dessa ausência de provas, a gente acredita que não deve ser indiciado. Tiago, volto com você. Beatriz Souza acompanhando os trabalhos da CPMI do INSS até daqui a pouquinho. Mais um giro com as nossas comentaristas. Começo por você agora, Denise. Sobre Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto. É claro que o senador Carlos Viana reitera que eles vão falar sobre o Master, mas, de qualquer forma, é um convite e eles não precisam comparecer. Mas o presidente da CPMI tem toda a confiança, não podia ser diferente, né? Exatamente. Agora, Tiago, isso mostra mais ainda a necessidade de se ter uma CPI ou CPMI específica para o caso Master, para não haver o que se fala de desvio de finalidade, porque a gente vê tanto a que investiga os crimes, outros crimes aí, crime organizado e tal, e essa do INSS puxando o caso Master, porque tem algum envolvimento, porque tem suspeitas de relações. Então, se houvesse uma CPMI específica sobre o Master, todas esses convites e convocações teriam de ocorrer
né? E seria o espaço adequado para isso. E vale lembrar que a história do Banco Master começou lá atrás. Daí o convite a Roberto Campos Neto, porque Vorcaro, quando ele começou a entrar na área financeira, ele adquiriu o Banco Máxima, que estava com dificuldades, era proibido pelo Banco Central de atuar por denúncias já de fraudes. Em 2019, Vorcaro conseguiu licença para operar e aí depois ele trocou o nome do banco de Máxima para Banco Master. E aí começou a operar dessa forma que a gente tem visto com crédito consignado, o patrimônio foi se multiplicando, ele foi mostrando para a sociedade tudo que ele foi adquirindo, a triangulação com os fundos de outras instituições financeiras. Então, foi nessa fase de Roberto Campos Neto. E aí houve investigações aí mais fortes por parte do Banco Central, a partir do momento que o Banco de Brasília tentou comprar o Master. Houve, inclusive, uma sindicância interna do Banco Central que detectou problemas e a própria Polícia Federal identificou 2 servidores, diretores do Banco Central, que atuavam quase que como funcionários de Vorcaro internamente. Então, daí, essa preocupação com a própria atuação que o Banco Central teve ao longo do tempo. Então, a história começou lá atrás, na época em que o Roberto Campos Neto era presidente da instituição e chegou até recentemente com Galípolo, né? E Dora, sobre a CPMI do INSS, é igual a pesquisa eleitoral, fotografia do momento. Se fosse hoje, não seria prorrogada, né? Mas a gente não sabe, está com cara de que não vai ser prorrogada, né? Queria falar um pouco dessa, você vê o exemplo do Lulinha. Primeiro, é uma correção, né? Muito comum se falar que a CPI vai indiciar ou vai deixar de indiciar. CPI não indicia nada, ela pede ou não o indiciamento aos órgãos competentes, né? É muito comum se falar, ela não tem esse poder de indiciar. Muito bem, mas o caso do Fábio Luiz, filho mais velho do presidente Lula, ele não pôde ir à CPI, porque impediram a CPI de trabalhar, era esse assunto que eu estava falando no comentário anterior. Agora, a quebra de sigilo foi pedida pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça, que autorizou. Então, o sigilo dele está quebrado lá na Polícia Federal. Então, o que tiver de vir ou não será por conta da CPMI. Seria uma deferência ao reconhecimento do Congresso se o Congresso não fosse impedido de trabalhar quando quer trabalhar a sério, né? Mas isso, de qualquer maneira, vai sair para o bem ou para o mal da Polícia Federal.